Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado direto aqui do Mercado Central é o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, primeiro, bom dia para o senhor, muito obrigado por mais uma vez, a exemplo do que fez em 2019, nos atender aqui no mercado. Prazer pra gente recebê-lo aqui nesse espaço que pra gente, enquanto mineiros, é tão importante. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar aqui em mais esse aniversário da rádio, 4 anos, não é isso? É Parabéns verdade. para todos. Muito obrigado. Nós completamos no último dia 12 de junho esses 4 anos, governador, e estamos celebrando aqui no Mercado Central, um mês de aniversário, e claro, também já nos preparando aqui para os 92 anos do Mercado Central, que vão ser celebrados no próximo dia 7 de setembro, esse espaço que para nós aqui, como eu disse, é muito importante. Governador, para começar, eu queria falar com o senhor sobre o assunto da ordem do dia, digamos assim, que é a PEC aprovada ontem pela Assembleia Legislativa relativa ao acordo com a Vale, um dinheiro que vai ser repassado aos municípios, né? Ficou algo diferente daquilo que o governo do estado, no primeiro momento, pretendia. E as cidades vão dividir esse dinheiro, no mínimo R$750 mil para cada um dos 853 municípios do estado. Esse repasse foi motivo de um longo embate entre o governo e a Assembleia. E eu pergunto para o senhor, como é que o senhor viu essa aprovação da PEC ontem na Assembleia? E foi uma afronta do ponto de vista do senhor? Bom, eu quero lembrar aqui que eu participei durante 1 ano e meio das tratativas do acordo da Vale. E durante esse 1 ano e meio, tudo que era possível fazer para que o mineiro fosse devidamente reparado pela tragédia foi feito. E nós tivemos participação, Rodrigo, de setores técnicos, juízes, promotores, defensores públicos que participaram e construíram esse acordo. Então ele foi um acordo eminentemente técnico e está na Assembleia há 125 dias e nós estamos ansiosos para que o mineiro venha a ser ressarcido por esses danos que sofreram. Nós tivemos o fechamento de mineradoras. Eu, mais do que ninguém, quero que esse acordo seja ágil e que o benefício chegue ao povo mineiro. Os hospitais regionais, o rodoanel, a reparação das estradas. Eu, que ajudei a construir esse acordo, sou o maior interessado. Eu lamento que ele tenha sido polemizado, que ele tenha sido, de certa maneira, levado para o que não deveria ser, porque muita coisa, muitas obras já poderiam, inclusive, ter sido iniciadas. Mas, antes tarde do que nunca. Fica muito claro que alguns deputados não gostam de um governo que trabalha, de um governo que está dando resultado. Todos os indicadores do estado, sem exceção, melhoraram. E estamos sendo criticados por isso. Parece uma aberração, mas é a verdade. Parece que eles gostam é do que não funcionam, esses deputados que criticam o meu governo. Governador, primeiramente, bom dia para o senhor, agora respondendo aqui o cumprimento do senhor. Ontem, depois da reunião que deu fim a esse impasse do acordo com a Vale e a Assembleia, o presidente do Legislativo, Agostinho Patrus, fez questão de frisar que a tese da Assembleia foi a vencedora em detrimento da tese do governo. Novamente eu te pergunto, governador, na opinião do senhor, foi uma afronta? Thalita, eu estou preocupado é que o povo mineiro vença. Para mim não tem briga entre legislativo, executivo, judiciário. Eu gosto é de resultado. Se tem alguém falando que A, B ou C venceram, para mim não significa nada. Se o povo mineiro tiver emprego, se o povo mineiro tiver dias melhores, é o que me preocupa. Governador, ainda sobre essa temática da relação do governo com a Assembleia informou há poucos dias que quer reconvocar o seu secretário geral, Matheus Simões, para assumir o cargo de procurador da casa. Ele é concursado, servidor da Assembleia e está cedido, né? Está licenciado, cedido ao governo para exercer as funções que tem exercido. E nós sabemos que ele é um braço importante, inclusive, no seu governo, sobretudo ao longo dos últimos anos. Como é que o senhor avaliou essa postura da Assembleia e do presidente Agostinho Patrus, já que o secretário é muito combativo, mas nós sabemos que ele é parte importante no governo do senhor?
Bom, eu lamento muito, eu tenho dito, Rodrigo, que no último governo, quando aberrações foram feitas, não teve esse tipo de movimento, não. Eu não lembro quando os prefeitos deixaram de receber 7 bilhões de reais desse tipo de ação ter sido feita. Não me recordo quando o funcionalismo público não tinha nem dia para receber, não recebia 13º, não tinha IPSENG, desse tipo de ação também ter sido feita. O que eu estou vendo é alguns deputados estarem contra um governo que dá certo. Isso é que eu estranho. Parece, como eu frisei agora há pouco, que eles gostam do errado. O secretário Matheus Simões é uma pessoa extremamente capacitada, inclusive concursado pela própria Assembleia, o que prova a capacidade dele. E eu lamento muito que esse tipo de ação menor, que não leva a nada, esteja acontecendo. Nós precisamos resolver o trabalho de quem está sem emprego. Eu estou trabalhando para isso. E eu estou vendo muita gente só criando polêmica, fofoquinha, em vez de corrigir talvez o problema maior da política no Brasil, e especialmente aqui em Minas, seja isso: fofoquinha, intriguinha, e o povo está pagando a conta. Eu estou trabalhando para o povo mineiro, estou atraindo empresas, empregos, isso é que o povo quer. Fofoquinha, o povo está farto disso já. Governador, no começo do seu mandato e até ainda no segundo turno da eleição, quando o presidente da Assembleia havia até anunciado apoio ao senhor, foi talvez o primeiro a anunciar apoio ao senhor naquele momento do segundo turno, a gente viu uma relação mais amistosa entre o governo e especificamente a figura do presidente da Assembleia. Onde é que essa relação se deteriorou para que tivéssemos esse tipo de polêmica que a gente está vivendo hoje no estado, esse embate que vivemos? Rodrigo, eu tenho uma posição, eu gosto de fazer tudo certo e transparente. Você deve ter acompanhado o CPI que teve aí da saúde, mandei mostrar tudo, eu não tenho o que esconder. Até porque venho de uma empresa que era auditada, que sempre foi transparente em tudo que fez. Então eu não mudei nada. O que aconteceu é que o meu governo está indo muito bem e está incomodando muita gente. A segurança melhorou, os indicadores estão aí. Nós temos a menor taxa de óbito da pandemia dos estados do Sul e do Sudeste. A educação melhorou, a transparência melhorou. Nós éramos o 20º, somos o primeiro estado hoje do Brasil e estamos atraindo muitas empresas. Eu acho que aqui em Minas tem gente que só gosta do que dá errado, porque aproveita dessa situação. Aí era o caso de você chamá-lo e entrevistá-lo, porque da minha parte não tem nada. E eu sempre tratei todo mundo muito bem. Nos meus 35 anos no setor privado, eu nunca discuti, nunca tive problemas com bancos com quem eu me relacionava, nunca briguei com a indústria que fornecia, nunca briguei com prestadores de serviço. Eu tinha desacordos, opiniões diferentes. Então, talvez o sucesso do meu governo esteja causando inveja. Isso é que eu suponho que esteja acontecendo, incômodo. Aqui em Minas, esse grupo que nunca fez o estado dar certo, tem se incomodado muito com um governo que funciona bem, que melhorou todos os indicadores. Governador, vamos falar sobre o coronavírus, sobre a vacinação mais especificamente. Alguns municípios falaram em uma desigualdade na distribuição dos imunizantes. Eu quero que o senhor explique para a gente, por favor, como é feito esse repasse das vacinas que chegam ao estado, quais critérios são usados? Thalita, toda distribuição de vacina segue os critérios do Ministério da Saúde. Nós temos dado total transparência, qualquer prefeitura, qualquer cidadão tem acesso. O que tem acontecido, Thalita, é que todo prefeito, é lógico, todo secretário municipal de saúde e até todo governador gostaria de receber mais vacina do que tem recebido. Esse é o grande tema, esse é o grande anseio da população. Em alguns momentos, de acordo com a distribuição, ocorre com que alguns municípios avancem mais ou menos, dependendo da situação.
Você vai recordar, a primeira leva de vacina foi para profissionais de saúde. Cidades grandes, aonde se concentram esses profissionais, naquele momento avançaram, porque ali havia uma concentração, uma proporção muito maior de profissionais de saúde. E depois, no decorrer da vacinação, nós tivemos questões que acabaram causando uma pequena distorção, não por causa nossa, porque vamos pegar aqui cidades pequenas, aonde há uma grande incidência de casa de campos, pessoas de centro maiores de idade foram para essas cidades. Então houve uma pequena migração e numa cidade pequena isso acaba afetando, mas eu quero deixar claro aqui que tudo que é possível, todas as correções estão sendo feitas de maneira transparente para que até outubro todos os mineiros estejam imunizados. Governador, ainda sobre essa questão da vacinação, nós temos alguns governadores que estão anunciando, e o senhor faz parte deles, que a campanha vai conseguir imunizar, pelo menos com a primeira dose, os adultos acima dos 18 anos a partir de tal data. Em São Paulo, o governador João Dória fez isso, em outros estados a gente está vendo isso também. Cada governador vai anunciando uma data diferente. Virou uma guerra entre os governadores para ver quem é que vai terminar de imunizar a população acima dos 18 anos primeiro. Como é que são feitos esses cálculos, essas estimativas, digamos assim, de que vocês vão conseguir efetivamente vacinar todo mundo? Bom, nós trabalhamos sempre em cima da programação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E, infelizmente, o que não ocorre em países mais sérios, está havendo um certo marketing, Rodrigo, em cima desse processo de vacinação. Eu poderia hoje aqui estar anunciando que nós vamos começar a vacinar a categoria X, Y ou Z, como muitos estados fizeram, e disponibilizar 50 doses por dia para cada uma dessas categorias. Então, isso não resolve o problema, seria a passos de tartaruga, mas eu estaria divulgando que estaria iniciando essas categorias. Então, eu falo que a população, ela tem de analisar com muita reserva esses dados de varejo, esses dados avulsos. O que vale são os dados de atacado. Vamos pegar qual o total da população de Minas Gerais que já receberam a primeira dose e a segunda dose. E isso sim é o que é válido. Falar, começou tal categoria em tal estado, eu recebo sempre esse tipo de informação, inclusive reclamação nas redes sociais. Cobrança mesmo. Cobrança, não é algo concreto. Agora, eu não quero ficar iludindo o mineiro falando, começamos a vacinar a categoria X e disponibilizar 50 doses por dia. Essa categoria tem 500 mil pessoas, vai levar um século para ser imunizada, mas eu falo que comecei. Nós brasileiros nos acostumamos, infelizmente, com o me engana que eu gosto. Então, eu peço que as pessoas fiquem um pouco mais críticas e acompanhem sobre o que realmente está acontecendo. Vamos pegar o dado concreto, o dado consolidado, e não um pedacinho dele só. Governador, a gente sabe que esse repasse dessas vacinas depende do Ministério da Saúde. A gente sabe também que há aí, de certa forma, um atraso naquilo que já deveria estar ocorrendo no Brasil. E o senhor falou há pouco sobre essa expectativa de vacinação da população adulta, pelo menos com a primeira dose, até outubro. Isso se mantém? Como estão as conversas com o Ministério da Saúde? Thalita, se mantém sim. Ministério da Saúde, nesse último mês, excepcionalmente conseguiu enviar mais doses do que aquilo que estava inicialmente planejado, o que é um ótimo sinal. Se ele cumprir aquilo que está no cronograma, no planejamento, nós teremos toda a população imunizada até outubro. E eu saliento aqui que nós, desde o início da pandemia, temos mantido tratativas com todos os laboratórios que desenvolveram vacinas e conseguimos agora, na semana passada, a autorização da Anvisa
para importarmos 428 mil doses da vacina Sputnik. Caso nós consigamos um prazo bom junto ao fornecedor russo, nós ainda vamos agilizar mais ainda esse processo. E eu lembro aqui que os outros laboratórios não fornecem para municípios e estados e empresas, eles só fornecem para países. Eu, mais do que ninguém, Thalita, quero que o processo de imunização caminhe o mais rápido possível em Minas Gerais, porque ele é que vai salvar vidas e vai fazer com que a atividade econômica normalize o mais rápido possível. As duas coisas são do meu maior interesse. Nós estamos conversando com o governador Romeu Zema aqui no Café com Política, hoje apresentado diretamente do Mercado Central de Belo Horizonte. O governador que gentilmente fez questão de vir aqui prestigiar essa transmissão da Rádio Super, que está, como eu disse, ocorrendo diretamente aqui do mercado. Governador, o senhor falou que neste mês, excepcionalmente, o Ministério da Saúde, inclusive, conseguiu entregar mais doses do que aquilo que estava previsto. E isso acho que é um fato novo para muitos de nós, pelo menos, que estamos acompanhando o processo da vacinação. Eu pergunto ao senhor, o que é que mudou na relação do governo de Minas com o Ministério da Saúde a partir da chegada do ministro Marcelo Queiroga? Melhorou realmente em relação ao ex-ministro Eduardo Pazuello? Porque as críticas que a gente ouvia do setor político eram gigantescas ao ex-ministro, do ponto de vista técnico até, muito para além da questão política que isso envolve. Facilitou, melhorou esse diálogo? Sim, Rodrigo, eu como técnico, como gestor, aliás, a correta é gestor, eu nunca colocaria alguém para cuidar de saúde que não fosse da área de saúde. Até hoje eu tive 3 secretários de saúde, um que ficou pouco tempo, o Dr. Wagner, 2 meses, depois o Dr. Carlos Eduardo e atualmente o Dr. Fábio. Os 3 são médicos. E se um dia tiver um quarto, ele vai ser médico. Quem sabe cuidar de saúde é médico. Quem sabe arrumar carro não sou eu, é mecânico. Então eu sou dessa opinião. E consequentemente melhorou muito, sim. Porque nós não precisamos de um general à frente da saúde, com todo respeito à capacidade do ex-ministro, mas sim de alguém que tenha uma visão da área de saúde. Então foi, do meu ponto de vista, um equívoco nós termos tido alguém de uma área alheia à frente do Ministério da Saúde. Governador, recentemente em uma entrevista, o senhor falou que reconhece que há algumas irregularidades na Polícia Civil. Nessa semana, o prefeito de BH, Alexandre Calil, defendeu e elogiou a instituição. Quais irregularidades são essas que o senhor citou há alguns dias? Thalita, nós temos irregularidades em todas as áreas do governo. Todo mês eu assino demissões de policiais militares que cometeram algum ato grave, e há esse tipo de fato numa estrutura que tem mais de 300 mil funcionários. É normal que isso aconteça. Eu me referi à Polícia Civil e quero deixar muito claro aqui que são fatos isolados. A Polícia Civil teve várias operações na qual ela foi investigada, principalmente operações relacionadas ao Detran nos últimos meses, e isso envolve uma minoria de profissionais. 98% de quem trabalha na Polícia Civil é competente e honesto. E o que eu gostaria é que esses 2% que não fazem jus à carreira, ao nome, à instituição, sejam, no caso, exemplarmente investigados e responsabilizados por aquilo que fazem. Eu tenho todo o meu respeito pela instituição, que inclusive tem ajudado muito na queda de criminalidade no nosso estado. O que eu falei sobre a Polícia Civil, eu falo sobre todas as áreas do estado. E nós temos hoje uma controladoria exemplar em Minas Gerais, uma controladoria que não deixa nada passar. Eu nunca admiti trabalhar com gente desonesta na minha vida. E não é agora, aos 56 anos, que eu vou mudar de opinião. Governador, ainda nessa questão da Polícia Civil, o Sindicato das Empresas de Vistorias Veiculares de Minas
pede já há alguns anos, o projeto já quase foi aprovado em 2018, inclusive, que o serviço de vistoria aqui no estado seja terceirizado. Aí alegando que a Polícia Civil presta um serviço precário e alegando que, se fosse terceirizado, melhoraria, inclusive, nessa forma de prestar o serviço, geraria muito emprego no estado. Eu te pergunto, há um projeto no governo para que isso seja feito? Esse projeto que já foi discutido há alguns anos, mas que não foi levado para frente. Vai haver terceirização desse serviço aqui em Minas? Thalita, no mundo nós não precisamos ficar errando se já há solução para alguns problemas. Nós temos observado que Minas Gerais ficou para trás nessa questão. Hoje nós temos policiais civis preparados, que custam caro para o cidadão, que em vez de estarem nesse momento fazendo investigação para prender bandidos perigosos, estão lá fazendo uma vistoria num carro. Será que é isso que o cidadão quer? Que um profissional caro, bem preparado, apto a poder investigar e prender bandidos esteja fazendo vistoria que talvez um profissional que custe muito menos poderia fazer, ou um prestador de serviço? Então a nossa grande preocupação é melhorarmos a operação do Detran em Minas Gerais, como praticamente todos os estados do Brasil já fizeram. Minas Gerais está muito atrasada nessa questão. Então eu friso isso aqui, nós queremos as melhores práticas, aquilo que dê um melhor serviço para o cidadão e também para a Polícia Civil. Nesse sentido, governador, de defender as melhores práticas e os melhores serviços para o cidadão, o governo do senhor tá enfrentando uma CPI na Assembleia, ou vai começar a enfrentar uma CPI na Assembleia, que trata da questão da CEMIG. Os deputados de oposição têm dito que a estratégia do seu governo para privatizar a CEMIG tem sido de sucateá-la primeiro. A gente já ouviu alguns deputados aqui no Café com Política que fizeram essa acusação, digamos assim, sucatear a estatal primeiro, para depois vendê-la, para facilitar o processo de venda, já que ela vai deixar de gerar, enfim, dividendos ao Estado. Eu queria que o senhor respondesse a isso, a esse tipo de crítica que a gente já ouviu com alguma regularidade, com alguma frequência aqui no Café com Política. Bom, eu acho que eles não têm acompanhado os números da empresa. Depois que eu assumi, se eu tivesse sucateando a empresa, Rodrigo, ela não teria valorizado como ela valorizou, e ela não teria ampliado tantos investimentos como ampliou. Ela nunca investiu tanto quanto no meu governo. Agora, eu não sei se você perguntou para eles se no passado, quando a CEMIG foi investir na Light no Rio de Janeiro, se eles questionaram que em vez de investir em Minas, ela foi investir no Rio. Se quando ela foi investir na Renova, no sul da Bahia, se eles se preocuparam com isso. Se quando ela foi investir em Santo Antônio e Belo Monte no norte, se eles também não questionaram. Porque a CEMIG nos últimos anos não investiu em Minas. A CEMIG investiu foi na Bahia, no Rio de Janeiro, no norte do país. Todas essas operações deram prejuízo. Eu acho que se eles focassem aí, eles iriam encontrar muito mais coisa. A boiada, me parece, já passou. Esses deputados não viram a boiada e agora estão ávidos por laçar alguma coisa. Eu estou achando que eles vão laçar alguma onça, algum porco-espinho, porque no meu governo a boiada está presa já. Eu não admito coisas erradas. Se tiver, que seja punido. E a CEMIG vai mostrar tudo. A empresa não tem o que esconder. Agora, se eles entrarem em gestões passadas, aí a boiada vai estar solta. Na minha gestão, eles vão encontrar porco-espinho e onça e jararaca. Então, quero deixar aqui esse alerta para esses deputados que me parece que não acompanham a vida da CEMIG. Eu acho que eles nem saem da tribuna. Eles ficam ali só por conta de fazer discurso. Porque ontem eu tive em Campos Altos, ali no Alto Paranaíba, fui visitar um dos maiores produtores de café de Minas Gerais. Sabe o que ele me mostrou lá na fazenda dele? Gerador, porque ele não tem energia elétrica da nossa empresa. E isso se repete em todo o estado. Eu acho que esses deputados que nos criticam, que criticam o meu governo, não saem, não levantam a bunda da cadeira.
eles estão totalmente alienados, estão totalmente desconectados do mundo real. O mundo real é de falta de energia e nós estamos levando energia trifásica para todo produtor rural, porque o que nós temos em Minas Gerais, na área rural, é eletricidade de subsistência. Dá para o produtor rural assistir a novela à noite e ligar a geladeira, não dá para ele ligar uma máquina, não. O que a CEMIG fez aqui no passado foi isso. Nós estamos muito atrás de outros estados e nunca se investiu tanto como a CEMIG está investindo agora. Então eles estão muito mal informados. Era bom você entrar em detalhes depois e chamá-los aqui para que eles esclareçam sobre esses investimentos, todos prejuízos bilionários. Vamos deixar bem claro, a Light que nós vendemos o ano passado, hoje está valendo muito menos do que na época da venda que nós fizemos. E mesmo assim foi uma operação que deu grande prejuízo para o povo mineiro. Eu acho que no passado eles esqueceram. CEMIG, pelo que eu sei, significa Companhia Energética de Minas Gerais. Ela nos últimos anos operou como Companhia Energética do Brasil. Passaram a julgar que ela era uma Eletrobras. E isso só atrapalhou o desenvolvimento de Minas. Nós estamos conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, voltando na questão das vacinas, a gente recebeu aqui uma mensagem de uma ouvinte, a Inaê, e ela pergunta sobre a vacinação para lactantes. E aí ela pergunta sobre como o governo está pensando aí talvez estender essa vacinação, já que algumas cidades adotaram a vacinação apenas para lactantes com crianças de até 6 meses e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o aleitamento pelo menos até os 2 anos. Então, qual critério está sendo utilizado neste momento? O governo pretende recomendar que as cidades ampliem também essa vacinação para aquelas mães que estão amamentando os filhos já com uma idade acima dos 6 meses? Alita, mais uma vez nós estamos seguindo critérios científicos. A OMS recomenda a lactação pelo menos até os 2 anos, mas a mesma OMS também recomenda a vacinação para lactantes até 6 meses, porque acima desse prazo não há nenhuma comprovação de que a criança venha a ser imunizada pelo leite materno. Inclusive há sérios indícios de que isso não ocorre. Então nós estamos seguindo o critério da OMS. Ela fala amamentar até os 2 anos. Ela não fala vacinar até os 2 anos. Ela fala vacinar até os 6 meses. Governador, eu queria virar um pouquinho a chave, falar agora de um pouco de política com o senhor. Nós temos um cenário para 2022 em que o senhor já disse que pretende disputar a reeleição, já disse que 4 anos é pouco tempo, inclusive, para fazer um trabalho mais profundo como o senhor gostaria de fazer. Temos nesse mesmo cenário eleitoral do ano que vem uma candidatura já quase colocada do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. As primeiras pesquisas que saíram mostram que vocês estariam muito próximos um do outro, tecnicamente empatados até. Aí eu pergunto para o senhor tem um governo que nas pesquisas é bem avaliado, inclusive. Como fazer essa boa avaliação que o seu governo apresenta se transformar em votos para que o senhor ganhe uma dianteira, digamos assim, do prefeito Alexandre Calil, se essa disputa realmente se confirmar em 2022? Bom, Rodrigo, eu acredito em trabalho. Na minha vida toda, eu trabalhei para obter resultados e não para sair propagando aquilo que eu fazia. Se o meu governo entregar coisas boas até a eleição do ano que vem, com certeza a população vai conseguir, com uma boa chance, enxergar. Eu gostaria muito de que esse acordo da Vale, que está para ser aprovado, viesse a iniciar, porque nós já estamos com tudo preparado, as obras dos hospitais regionais, a recuperação das estradas, o saneamento básico para mais de 2 milhões de mineiros, principalmente aqueles aqui da bacia do Rio Paraopeba, e isso é algo inédito em Minas Gerais, o Rodoanel. Nós vamos ter aqui investimentos em Minas Gerais nos próximos 6 anos
que é superior ao que nós tivemos talvez nos últimos 50. Então, o Estado vai passar por um momento único, e isso foi fruto do meu governo. Se eu não for reeleito, eu estou satisfeito da mesma maneira. Eu vou deixar um Estado muito melhor do que aquele que eu recebi. Qualquer funcionário público, qualquer prefeito sabe hoje como as coisas evoluíram. E de toda maneira eu fico satisfeito. Se a população reconhecer, ótimo, porque eu vou fazer muito mais ainda. O estrago aqui era tão grande que em 4 anos não dá para colocar todos os vagões em cima do trilho. Nós estamos todo dia colocando, mas esse trem é muito longo. São 853 municípios. Mas o que me preocupa muito mais é o futuro do Estado e menos a reeleição. Esse, afinal de contas, é um lema desde a campanha do senhor, né, governador? Deixar o Estado muito melhor do que aquele que o senhor encontrou, que o senhor assumiu. Governador, o vice do senhor Paulo Brandt, ele passou um tempo sumido após se distanciar do governo, evitou falar com a imprensa, evitou declarações públicas, e agora ele tem aparecido novamente em algumas agendas políticas, inclusive. Como é que está a relação entre o senhor e ele? O senhor teme algum tipo de traição com ele saindo candidato contra o senhor em 2022? Thalita, o meu relacionamento com Paulo Brandt sempre foi o melhor possível. Nós sempre tivemos um relacionamento muito próximo, muito civilizado, de muita abertura. Quando ele se desfiliou do partido, eu fui a primeira pessoa a ser comunicado e falei que ele tinha o direito, era questão de fórum íntimo dele, não o questionei. Falei que ele tinha total liberdade, que era uma decisão que caberia a ele. E caso ele tenha esse plano, até hoje ele nunca me passou nada a respeito. Pelo que eu conheço dele, ele teria me comunicado. Ele, como qualquer cidadão mineiro, tem todo o direito. Eu não ficaria contra ele de forma alguma, nem interpretaria isso como traição. É um direito de qualquer um disputar eleição, almejar algum cargo público. Respeito ele muito e continuarei respeitando muito, como sempre fiz. Nas eleições de 2018, governador, o senhor foi eleito com apenas a chancela do seu partido, o Partido Novo. Inclusive, a gente se lembra aqui sempre que a Rádio Super foi a primeira rádio que o senhor, enquanto pré-candidato, recebeu espaço, deu entrevista pra gente. E nos lembramos muito aqui, hoje mesmo, a gente estava se lembrando das primeiras vezes que o senhor veio aqui a Belo Horizonte para dar entrevista e entre essas primeiras vezes sempre estava a Rádio Super. Nós temos um cenário de 2022 agora muito diferente, em que o senhor é o governador, o senhor vai buscar a reeleição, o senhor tem uma base na Assembleia que não é uma base extensa, nós sabemos disso, mas há partidos que lhe apoiam. E as pessoas próximas ao senhor, inclusive o secretário Matheus Simões, na última entrevista que deu pra gente aqui, falou que seria diferente agora, que o Partido Novo precisaria buscar aliança. Afinal de contas, hoje o senhor está num papel diferente. Quais são as legendas que são prioritárias nessa busca de aliança para a tentativa de reeleição do senhor? Quem o senhor pretende buscar? E a escolha de um novo vice para o senhor, ou permaneceria o Paulo Brandt, passaria também por essa articulação com partidos? Rodrigo, primeiro eu quero realmente concordar com você que nós estaremos agora em 2022 numa situação muito diferente daquela de 2018. Falo que na eleição de 2018 eu fiquei fora do radar praticamente quase todo o tempo. E agora eu vou ser aquele que será mais detectado pelo radar. Então são situações muito diferentes. Nós vamos sim fazer alianças. O nosso secretário de governo, o Igor Eto, está conversando com diversos partidos. Eu não tenho aqui informações, posicionamento de como está essa conversa com cada sigla, mas nós sim vamos ter alianças, porque vai ser uma exigência dessa nova campanha. Nós não somos mais um objeto voador não detectado, como fomos no passado. Nós vamos estar agora no radar de todo mundo e, como você já disse anteriormente, temos causado muito desconforto em quem não gosta de governo que funciona, de governo que dá certo. Então isso já está acontecendo.
Mas nós ainda temos muitos meses, a eleição é ainda daqui a 1 ano e 4 meses ainda, então tem muita coisa para acontecer, para ser definida. Mas um dia eu gostaria, se você tiver abertura, que o secretário viesse aqui. Ele é que está bem mais apto a estar dando informações sobre essas costuras, essas conversas, mas quero deixar claro, nós vamos caminhar junto com diversos partidos, sim. Ele está convidadíssimo, inclusive, para vir o dia que tiver agenda para isso. Já vou pedir a nossa produção para entrar em contato com o secretário Igor Eto. O senhor disse que ele é quem está conversando, está cuidando dessa questão que envolve a reeleição, governador. Como é que é essa separação entre o secretário, a figura do secretário de Estado, digamos assim, e alguém que está coordenando já as conversas para a sua reeleição? Uma coisa não choca com a outra? Primeiro, a reeleição está muito longe. Nós estamos realmente com essas conversas e eu vejo assim, você tem de estar atento para aquelas pessoas que comungam do seu credo, que é uma administração transparente, eficiente, séria, e falar, vamos caminhar juntos. Quanto maior o nosso grupo aqui, mais chances, mais fortes nós vamos ficar. Então o secretário tem caminhado muito nessa linha, mas você sabe, até melhor do que eu, que você acompanha isso mais de perto, Rodrigo, que essas costuras sempre costumam ser feitas em cima do momento limite, porque as coisas vão mudando tanto no decorrer do tempo, mas já há muita conversa em andamento e ele é que está a par. Governador, algumas pessoas do Partido Novo chegaram a cogitar o senhor como candidato a presidente. O senhor estaria disposto a enfrentar um desafio como esse? Thalita, eu recebi convites para me candidatar, mas não aceitei. Eu quero primeiro terminar a missão que nós iniciamos aqui em Minas Gerais. Como eu disse agora há pouco, 4 anos não são suficientes para nós consertarmos um estado tão grande, com tantos problemas quanto Minas Gerais. Então vamos concluir a nossa missão aqui primeiro e o futuro a Deus pertence. Antes da gente fazer aqui a nossa hora do bate-pronto, a gente já está caminhando para o fim da entrevista e sabe da sua agenda, dá tempo de só mais uma perguntinha aqui, governador. O Novo oficialmente está apoiando um eventual impeachment do presidente Bolsonaro. O senhor tem sido historicamente próximo ao presidente Jair Bolsonaro do ponto de vista político e administrativo. O que o senhor pensa dessa postura do seu partido? Bom, eu sempre fui favorável a colocar a lei acima de qualquer coisa. Se há algo que faça com que o presidente venha a sofrer porque ele fez algo ilegal, algo em desacordo com a Constituição, com as nossas leis, que ele seja tratado como qualquer cidadão. Eu sou favorável a qualquer cidadão, vereador, prefeito, governador, obedecer à lei. Um dos problemas que nós temos no Brasil, Rodrigo, é a impunidade. São algumas pessoas se considerarem acima da lei. Para mim, ninguém está acima da lei. Então, que os pontos sejam investigados e que seja feito aquilo que a lei manda. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já participou algumas vezes, mas é sempre bom a gente recordar. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, governador? Combinado, Rodrigo. Para começar, a vacinação contra a Covid em Minas. Vamos abrir de novo o microfone para o governador. Tivemos um probleminha aqui, pode responder, governador. A vacinação está sendo feita da melhor forma possível e até outubro todo mineiro estará imunizado. Distribuição justa dos imunizantes? Totalmente transparente, à disposição de quem quiser conferir. O governo federal no combate ao coronavírus pecou muito na comunicação e em centralizar as decisões. Acordo com a Vale, aprovação pela Assembleia, uma afronta, governador? É o acordo que vai mudar a cara de Minas Gerais. Nós estamos lutando pelos mineiros.
o maior desafio do senhor como governador até aqui? Colocar as contas do estado em dia e dar emprego para todos os mineiros. É o que eu mais quero, um emprego para cada mineiro. 2022, Zema versus Calil? Eu já tornei público que sim, que eu estarei. Não sei quem estará do outro lado. Vamos aguardar. Governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, governador, e eu sempre digo, e falei isso quando o senhor esteve aqui com a gente em 2019, que a sua equipe responde com muita agilidade aos contatos que a gente faz, e o senhor sempre está muito disponível para nos atender, e isso é algo até difícil de se ver em se tratando de um governador do estado, em especial com um deslocamento que é um pouco diferente do usual para o governador estar aqui no mercado, no estúdio que a rádio montou. Quero fazer esse reconhecimento de público em forma de agradecimento pela sua presença, desejar que o senhor faça um bom trabalho. Mais uma vez, obrigado. Agradeço muito, Rodrigo, agradeço aos ouvintes e quero pedir aqui, se você me permite um minuto, que claro, todo mundo continue aí usando máscara, continue com distanciamento físico. Os números da pandemia têm melhorado muito, Rodrigo e Thalita. Nas 2 últimas semanas, o número de casos, o número de internações e de óbitos caíram sistematicamente, mas não é hora de relaxarmos. E quero também, dentro do que nós falamos aqui, alertar todo mundo. Vejo que a imprensa tem um papel fundamental com relação às fake news que têm surgido cada vez com maior incidência. Então, que o ouvinte entre no site de Imprensa Séria, que o ouvinte entre no site do governo, de instituições sérias. Nós temos todas as notícias e muitas vezes eu vejo pessoas postando coisas totalmente sem fundamento, reclamando, etc., porque alguém soltou algo sem pé e sem cabeça e as pessoas acreditam. Então as pessoas ficam contrariadas, perdem tempo. Vamos tomar esse cuidado. Muito obrigado, bom dia. Ótimo dia para o senhor, governador. Obrigada mais uma vez pela entrevista. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Super.